porque a China aceitou negociar um novo acordo comercial com o país. Antes da posse de Donald Trump, ele conversou por telefone com Xi Jinping e abordaram este tema. Nesta sexta-feira, a porta-voz do Ministério do Exterior da China, Mao Ning, respondeu positivamente à proposta. A ministra afirma que, apesar das diferenças, os dois países têm enormes interesses comuns e espaço para cooperação. Trump disse em entrevista que preferia não ter que impor tarifas sobre a China, apesar de afirmar que as taxas lhe dão um enorme poder sobre o país asiático. O republicano declarou ainda que acredita ser possível firmar um acordo comercial com a China. Você, Dávila, um cede um pouquinho de um lado, o outro cede mais um pouquinho. Parece que as coisas caminham bem para uma convergência de interesses. Quem ganha com isso? A negociação já começou, o dólar já caiu, porque aquela tarifa que era para sair o dia seguinte não saiu e tal. Esse é um acordo muito importante. Na verdade, os Estados Unidos querem reduzir o superávit gigantesco comercial que a China tem com os Estados Unidos. Então, quer equilibrar mais o jogo. O acordo comercial provavelmente vai ter uma renegociação de tarifas específicas para tentar diminuir esse superávit gigantesco que a China tem com os Estados Unidos. Agora, o Trump, como é o negociador, fica falando que eu posso usar a tarifa para fazer, mas a China tem um poder gigantesco na mão. A China é o maior detentor de títulos da dívida americana. Então não dá para brincar, porque se você aumentar a tarifa aqui e começar a jorrar títulos dos Estados Unidos no mercado, você tem um outro problema. Então é uma negociação que precisa ser feita com muito cuidado. Além da negociação comercial, essa discussão com a China tem outras questões muito importantes. Por exemplo, a vontade de Donald Trump de encerrar rapidamente a guerra com a Ucrânia. Para acabar com a guerra na Ucrânia, passa-se pela China, porque a China é hoje o país que pode cortar rapidamente as asinhas da Rússia. Aliás, a Rússia hoje depende da China. Então, se os Estados Unidos e a China acertarem ali, o russo vai ter que engolir também o que as duas superpotências acertaram. Então, existem várias questões, mas o fato é a importância da disposição do governo chinês de rever o acordo comercial, reduzir o superávit. É assim que se começa uma negociação. Mas é muito importante o sinal que Donald Trump já deu, que provavelmente a sua primeira visita internacional será feita à China. Pois é, daqui a pouco o Dávila mencionou a reação dos mercados a essas falas, inclusive a queda da cotação do dólar aqui no Brasil. Daqui a pouco a gente vai trazer isso em detalhes. Você, Mota, China aceitando negociar um novo acordo comercial com os Estados Unidos e o mundo observando, né, de camarote, aguardando que as coisas caminhem para a melhor negociação, porque todos poderiam capitalizar, ganhar com um acordo feito entre os dois. Aí vocês veem a importância das declarações que Donald Trump deu entre a sua vitória e o dia que ele tomou posse, a importância das coisas que ele disse no seu discurso. A China deve estar grata, entre outras coisas, pela sobrevivência do TikTok. Lembrem disso, né? O Joe Biden tinha decidido, ele tinha assinado uma lei aprovada pelo Congresso que ia tirar o TikTok do ar. E o Trump deu mais tempo para que se encontrasse uma solução. Tem uma coisa que muita gente não sabe. O atual milagre chinês é fruto de uma abertura para o exterior na qual os Estados Unidos tiveram um papel fundamental. Foi a partir de uma visita histórica que o presidente Richard Nixon fez à China, que a China recebeu o status de nação mais favorecida. E aí virou destino de investimentos estrangeiros, que colocaram dinheiro lá para produzir, para exportar. Então, não é interesse dos chineses comprar uma briga de qualquer tipo que seja com os Estados Unidos, especialmente com esse novo Estados Unidos que surgiu agora, que está falando num tom um pouquinho mais firme e assertivo. A China sabe que é importante negociar, e negociar é uma das coisas que Donald Trump mais gosta de fazer.
Ele é habilidoso, né, Cristiano Beraldo? A imprensa norte-americana enaltece e destaca essa característica de Donald Trump. E quais são as perspectivas para esse acordo? Depende do canal a que se está assistindo, Canhato. Se for Fox News, aí você terá alguma coisa sendo enaltecida. Mas se forem outros canais, aí é mais difícil. Olha, a situação para Donald Trump, do ponto de vista internacional, ela é bastante desafiadora, porque o comércio com a China, ele hoje é fundamental para os Estados Unidos, e a migração dessa relação comercial para outros países, ou mesmo a internalização da produção de produtos que hoje são fabricados na China, dependem de uma série de medidas que são de longuíssimo prazo. Você não consegue simplesmente virar a chave e amanhã ter produção de vestuário, de equipamentos eletrônicos, nada disso nos Estados Unidos, por uma série de motivos. Primeiro, que construir uma fábrica é um processo demorado. Segundo, que você tem uma questão tributária que torna mais caro o produto fabricado dentro dos Estados Unidos. Você tem um problema de mão de obra, porque a mão de obra americana ela não está preparada nesse momento para ser absorvida pela indústria, e por aí vai. Outros países poderiam estar se aproveitando, como o Javier Milei tem dito que tem se proposto a fazer, num momento em que a China claramente está poderosa demais. Os Estados Unidos dependem demais da China, não apenas na relação comercial, mas também na questão de financiamento da sua dívida. Como lembrou bem o Dávila, a China é a maior compradora de dívida norte-americana e os Estados Unidos estão ultra endividados. Eles precisam diminuir esse endividamento, mas isso também exige uma série de medidas que terão efeitos que alguns não são populares. Então, é um xadrez que Donald Trump tem que jogar bastante desafiador. Então, reforço, existe o Donald Trump do discurso, da fala, que se comunica bem com o seu eleitorado. Mas existe o Donald Trump presidente dos Estados Unidos que precisa pensar de forma estratégica para conseguir se movimentar nesse tabuleiro. Dávila, só para a gente fechar esse capítulo do programa, como é que fica o Brasil observando essas negociações e essas tratativas entre Donald Trump e Xi Jinping? A depender da modelagem ou da revisão desse acordo, a gente pode se aproveitar de que forma? O Brasil fica sentado na arquibancada, roendo as unhas e esperando ver o que vai acontecer. Porque, por exemplo, vamos dizer que parte para reduzir esse superávit é comprar mais soja dos Estados Unidos. E aí, quem vai pagar essa conta? O Brasil, que é o maior exportador de soja para a China. Então, esses ajustes, o Brasil não tem voz, influência e tem que esperar qual que é o resultado dessa negociação. Mas esta é uma área que pode sim afetar um comércio importante do Brasil com a China, que é a questão da soja, porque isso é uma das formas pela qual você pode reduzir esse grande superávit. Outras mais complicado, porque, por exemplo, a exportação de minério, que é o segundo maior produto que a gente é o primeiro, até dependendo do ano, que o Brasil exporta para a China. Esse aí não tem jeito, nós temos o minério, eles não têm, aí não tem como competir, mas na questão da soja, pode ser sim um dos problemas que o Brasil terá de enfrentar com essa barganha para reduzir parte desse superávit da China com os Estados Unidos.